Bom, então vamos lá. Agora sim, agora o microfone que está aqui vai funcionar, né? Eu já tive uma crítica ali do áudio está muito baixo, agora deve estar melhor, espero, né? Bom, eu só tô de camisa mesmo porque eu tô gravando aula aqui e eu quis parar um pouquinho pra, antes da voz acabar, trazer alguns elementos aqui fundamentais para vocês. Sobre os pilares aí do conservadorismo, mas sob o ponto de vista do bolsonarismo, né? Da ótica do bolsonarista, não no sentido pejorativo, né? A pergunta guia aqui é se o Bolsonaro é conservador. Você saberia responder isso? Isso é assim, o que a gente vai tentar trabalhar agora, né? De uma maneira extremamente técnica e profunda, tá bem? Então a nossa intenção aqui é você poder ter argumento dentro da ótica de Russell Kirk, de Michael Oakeshott, de Edmund Burke, de Gilberto Freire, como todos os pilares do conservadorismo falam com as mentes conservadoras, e diante disso, diante dos 8 pilares clássicos do conservadorismo, que tem um vídeo aqui no canal, você, caso não tenha assistido, eu recomendo que você assista antes da gente continuar, analise se a gente pode considerar de fato o Bolsonaro como líder conservador. Então a gente vai ter que recorrer a Michael Oakeshott, que é o Roger Scruton, a galera toda, para tentar entender as nuances da tradição conservadora sob o ponto de vista da prudência, do organicismo, do tradicionalismo, do ceticismo político, da questão da imperfectibilidade humana, da ordem transcendente, da ordem imanente, da autoridade. Tudo isso vai fazer com que a gente consiga analisar de maneira técnica, sem achismo, as velhas doxa grega lá, eu acho isso, legal, você, tua opinião vai pro ralo, assim, não é uma coisa que tem relevância no mundo. Ela começa a ter relevância quando você está pautado em aspecto técnico, em questões onde você consegue incluir ferramentas de análise. Então não adianta você fazer um monte de análise por achismos, por coisas que não estão pautadas na realidade. Então, assim como não é frutífero, né? A gente perde aí para o esquerdismo quando a gente traz elementos que não estão pautados na realidade, jogamos pro outro lado como eles fazem, a utopia de achar que o mundo é cor-de-rosa. E achar que a gente vai... Então assim... Vamos por partes aqui, fica até o final que a minha intenção é trazer questões sólidas pra gente discutir. Primeiro pilar, prudência. Então, elemento central no pensamento do Burke, pai do conservadorismo, certo? Que vai enxergar nas decisões políticas a necessidade de cautela e de proteção das consequências de longo prazo. Então, o que a gente tem na gestão do Jair? Então, o que a gente viu em diversos episódios? Vamos trabalhar com a realidade. A gente pode pensar logo de cara naquilo que teve mais problema, na condução da pandemia. Então, você teve ali um conjunto de iniciativas que foi marcadas por precipitação, por negligência, por imperícia, por imprudência, por todo aquele que deixou de lado o aconselhamento técnico, o aconselhamento científico, a demora em formalizar acordo para aquisição de vacina, para adoção de um discurso de enfrentamento constante contra governadores, prefeitos, tudo isso vai ilustrar uma ausência de um cálculo preciso e acurado, político, pautado na moderação. Então a fronesis aqui aristotélica e o pai verdadeiro, né, a prudência em Aristóteles, fica como livro de leitura complementar, ela vai ser pautada por busca, dessa ponderação, desse meio do caminho, de entender que não é só o que eu acho, não é só o que eu penso, ou não é só aqueles conselheiros científicos que estão me ajudando, mas evitar rupturas bruscas é o que a gente viu que não aconteceu. Então, se colocava em risco a estabilidade institucional, né? Então, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de colocar tudo em retroanálise e já partir de um pressuposto opinativo contrário, tá bem? Então eu já tenho essa certeza de que aquilo é um problema, aquilo eu preciso contrapor. Você não parte dessas premissas. A prudência ela vai trabalhar com contrafactuais nesse sentido.
Então é algo que a gente não viu isso acontecer. E em vários outros exemplos. Mas a gente não vai conseguir dar todos os exemplos dentro de uma discussão. Vamos fazer as análises dos pontos, né, onde mais se tem dor, para que a gente consiga refletir sobre o assunto. Tá? A gente vai fazer algumas idas e vindas. O organicismo vai sustentar o quê? Que a sociedade ela é um organismo vivo e que as instituições, as tradições, os valores culturais, eles têm que funcionar de uma maneira harmoniosa para manter o tecido social coeso. Então, na ótica, por exemplo, de pensadores como Konrad Adenauer, tá? Ou o próprio Michael Oakeshott, os governos que são genuinamente conservador, ele vai zelar pela cooperação entre os poderes para tentar evitar conflito institucional aberto. É o oposto do que a gente vê. Aí foi culpa do Bolsonaro? Aí já tem que ter cautela nesse sentido. Porque a gente tá falando de briga de cachorro grande, e Congresso, e Senado, e deputado, e a Câmara, então assim, foi tudo complexo no sentido de quando você levanta dúvida sistemática sobre a legitimidade de decisões judiciais, de processos legislativos, a filosofia conservadora, o que ela vai entender? Essa dinâmica como uma dinâmica disruptiva. Agora, não tem como a gente associar diretamente ao governo Bolsonaro o ataque às instituições, embora dentro dos pilares do conservadorismo se tenha as instituições como algo extremamente valioso. Então, assim, deveria ser se os chefes de Estado do Executivo deixassem de lançar suspeitas sobre as engrenagens constitucionais no âmbito do ataque frontal, mas numa colaboração mais orgânica para solucionar a crise, como a gente vê acontecendo, é muito mais voltado, inclinado para um conservadorismo do que o contrário. Então, quando você tem a alimentação de tensões diametralmente opostas ao conservadorismo, ao que o conservadorismo preconiza ali no sentido de sociedade mais governo contrapondo à instituição, você teria algo que seria oposto ao conservadorismo. Nos parece que não foi o caso. A gente tem uma sociedade insatisfeita com todo o ordenamento jurídico, com o nosso arcabouço jurídico e confrontando, como hoje, decisões extremamente autoritárias de Xandão, né? Na época era o Gilmar Mendes e coisa e tal. Tradicionalismo. O que é preciso a gente pensar? Que na visão do Burke, a tradição ela não vai ser um mero ornamento retórico, mas ela é um conjunto de prática que vai estar enraizada na história, na cultura de um povo. Então, o Bolsonaro, muitas vezes, ele invocou valores cristãos, valores patrióticos, a questão da pátria, da família, né? Então, essa semiótica acontecendo, a simbólica e tudo mais, aí lembre-se que a gente tem um curso aqui de semiótica, não esqueça disso. Vou deixar o link na descrição. É bem baratinho, coisa de 20 coisas. Você consegue entender o mundo a partir da ótica da semiótica. Então você vê a questão da exaltação simbólica do signo que converteu em política concreta, né? De fortalecimento do municipalismo, do respeito efetivo às tradições locais, né? Os elementos que são caros à tradição brasileira, como destacava o Gilberto Freire. Então o que o Freire falava? Que eu preciso trabalhar com um contexto de baixo para cima, então fortalecendo, e o Roger Scruton também, fortalecendo a coesão social do meu bairro, do meu município, onde o erário público não é só trabalhado apenas na esfera governamental, que é uma atrocidade, é o oposto do que o conservadorismo prega. O dinheiro da minha cidade é trabalhado pelo governo e aquela coisa, eu arrecado, dou pro governo, o governo vê se o quanto eu posso gastar tá de acordo com as políticas dele ali, volta pra mim, parte do que eu arrecadei, quem sabe melhor trabalhar os problemas de casa do que a própria casa, do que o próprio ambiente local, do que a própria sociedade local, é um absurdo. Então, ao invés de desenvolver programas para robustecer as identidades culturais, regionais, consolidar a autonomia dos municípios, o governo, várias ocasiões, manteve algumas políticas centralizadoras.
E isso não é conservadorismo na sua pura essência. Embora a tentativa tenha sido até, a intenção tenha sido boa, na Vera a gente não viu isso acontecer como deveria, tá bem? Ceticismo político. O que a gente precisa lembrar? Que a gente precisa desconfiar da narrativa messiânica. Então esse que é o problema. Então quando você vai ver conservadores de pura essência, como a gente está tentando trabalhar aqui, é diferente de quando a gente conversa com... Poxa, eu gostaria de conversar... Eu voto em Bolsonaro, é claro que eu votei. Vou fazer o quê? Não tinha mais nenhuma opção. Mas o que acontece? Quando quando você vai conversar com um bolsonarista extremamente... só trabalhando com efeito halo, né? O H-A-L-O. Tudo que o Bolsonaro fala é messiânico. E as soluções imediatas, problemas complexos que ele traz é extremamente geniais. Caramba, cadê o ceticismo político? Lembre-se, o conservador é anti-ideologia. Ele vai se levantar no meio entre jacobino e girondino e falar: galera, vocês estão malucos. Dá um tempo. Vocês estão loucos. Essas medidas que estão sendo adotadas não vão chegar a lugar nenhum. Vamos pensar um pouquinho. O que o Michael Oakeshott trabalhava? O que ele postulava? Toda a necessidade de reconhecer os limites do poder governamental, a falibilidade humana, antes de propor mudança ampla. O Bolsonaro ele adotou vários discursos personalistas que aproximava de um salvacionismo político. Essa é a questão soteriológica, promovendo a ideia de que somente ele poderia proteger o país das ameaças do comunismo, do globalismo. Isso não é estranho? No mínimo. Não cheira muito mais um anticomunismo do que um conservadorismo? É uma conduta que frequentemente ela vai estar respaldada a ataque à mídia, vozes críticas. Não tem problema de você atacar a mídia mainstream, porque a gente tem um cenário extremamente devastador no âmbito centralizador da informação. O problema é quando você acredita que tudo que está sendo falado, só porque está sendo contrário à mídia mainstream, é correto. E daí você se distancia do ceticismo político clássico. O conservador genuíno vai enfatizar a colaboração entre as instituições, a representação equilibrada dos diferentes setores da sociedade e, sobretudo, a rejeição de soluções simplistas, que vão prometer uma transformação radicalmente ali profunda, da ordem estabelecida. Isso é completamente oposto ao que a gente vai ver dentro do contexto conservador clássico. Imperfectibilidade humana, né? Então, um princípio que tem raízes no cristianismo agostiniano. Então, você vai ver ali em Agostinho a questão de... a questão da pera, lembra disso? Você já leu a Confissões? Não morra antes de ler Confissões de Agostinho, pelo amor de Deus. Se você não leu, eu acho que você deveria ficar com bastante vergonha. Mas você tem um reforço do Reinhold Niebuhr atualmente, né, que vai sugerir que o homem ele é inerentemente falho, de modo que as políticas públicas elas têm que aceitar essa limitação. Então, governantes conservadores, nesse sentido, vai buscar aprimoramento gradual, ao invés de soluções mágicas. Então, o Bolsonaro, em vários momentos, ele apostou nessa liberação ampla de armas, na flexibilização rápida de regras ambientais. Então, é claro que tem problema de você armar a população? É claro que não. Tem problema de você querer... Tudo bem, vamos fazer de novo um plebiscito, vamos fazer alguma coisa... por exemplo, a questão da flexibilização do regulamentação ambiental. Você vai ver ali Roger Scruton, no Filosofia Verde, trabalhar com essa característica que deveria ser adotada por todos os governos, né, no seu direito interno, porque fica com essa coisa de pegar pacto, tratado, não sei o que, e trazer aquilo que está sendo falado lá no âmbito internacional, né, por um mundo de pachás ali que está ali no Olimpo, e trazer para o direito interno. Então isso é um problemaço, quando eu incorporo coisas que estão lá no panteão do Olimpo, coisas que estão totalmente fora da realidade aqui do meu bairro, que não tem a menor ideia do que está acontecendo aqui, de cima para baixo, as chances disso dar errado é gigantesca, como a gente está vendo hoje. Então, o Burke lá na Reflections of Revolution in France, né, que é de 1790, vai trabalhar com essa questão da esfera pública, algo que deveria ser
essas questões ambientais, né? Inclusive eu tenho até uma caneca que ele fala assim, ó: a nossa sociedade é uma aliança entre vivos, os mortos e os que ainda não nasceram. Ele há 300 anos falou que o relatório de Brundtland, lá na década de 80, vai falar. Vai tentar o que é desenvolvimento sustentável. Burke já falava lá atrás. Nossa sociedade é uma aliança entre vivos e mortos e os que ainda não nasceram. Ou seja, o patrimônio tombado, aquilo que o legado dos mortos, aquilo que foi legado por aquilo que o meu pai fez, meu avô fez, meu bisavô fez, é tão ou mais importante quanto está sendo feito agora. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então tem que tomar cuidado com o que de fato é o que é. Então eu preciso flexibilizar o que precisa ser flexibilizado. Por exemplo, a agricultura familiar. Cadê essa flexibilização? Para lá, para onde importa. Então, deixar orgânico de baixo para cima. Não só deixar leve e fácil para as grandes empresas continuarem lucrando mais e mais e mais e mais. É problema o mercado acontecer, o capitalismo voraz, a coisa... Não é um problema, porque não tem sistema melhor econômico ou menos pior do que o capitalismo. A gente já sabe disso. O problema é quando a gente só dá a chance para um lado. Então os abatedouros locais que o Filosofia Verde lá do Scruton vai trazer. Então quando eu pego e enforco ali com excesso de regulamentação e não deixo aquele agricultor familiar, aquele pecuarista familiar, aquela família ali da rural sobreviver daquilo, para onde que ela vai? Vai lotar a cidade, vai ser mais um número lá. Tá bem? Então assim, a gente poderia ficar mais boas horas aqui, né? Eu sou engenheiro ambiental, sou mestrado em biotecnologia ambiental, doutorando em biotecnologia ambiental. Então assim, eu tenho muitos anos na área ambiental, poderia ficar muito tempo falando disso. Mas o que a gente precisa tomar muito cuidado é com essa ponderação. É saber que o excesso de regulamentações, ele é ruim. A ideia de que aquilo não é minha propriedade, que é res nullius, né? Coisa de ninguém. Res pública, coisa de ninguém. Res communio omnia, a coisa é minha também. Então se a coisa é minha também, aquele manguezal é meu, aquele rio é meu, aquela parte da praça é minha, aquilo ali faz parte daquilo que eu pago, eu tenho ciência disso, aparece lá no meu imposto, legal, eu vou cuidar desse negócio. Qual que é a maior chance de você cuidar da tua casa, aquela infiltração que tá dando, você se preocupar com aquilo, se preocupar com a casa alugada ou se preocupar com o hotel? É um experimento mental que eu sempre faço. Então assim, se é meu, é óbvio que eu vou me preocupar muito mais do que a casa alugada e muito vezes mais do que o hotel. Vamos partir para outro pilar aqui, senão a gente não termina. Ordem transcendente. Então essa ideia aqui que ela é rememorada, especialmente por T.S. Eliot. É maravilhoso. Se você não leu nada do Eliot, leia, tá? Principalmente a ideia de uma sociedade cristã e outros escritos. E o próprio A Era de Thomas Eliot, que foi escrito por Russell Kirk. Fique como dica de leitura complementar. Então o que o Eliot vai trazer? Que a vida política ela tem que estar ancorada em valores morais superiores, usualmente associado a princípios religiosos. Então o Bolsonaro tem essa questão do Deus, a pátria, papá. Legal, mostrou um espírito cristão de conciliação, de compaixão, né? Porém, quando você tem essa retórica extremamente agressiva, com palavrão, com não sei o quê, coloca em xeque para aquele público mais tradicional. Isso é um problemaço? Não, porque assim, a gente não tem hipocrisia ali. Mas você tem várias camadas da esfera religiosa que tem algumas aversões a isso. Então isso é algo que tem que ser ponderado. Não é um problema, mas tem que ser ponderado. Então, até que ponto as questões religiosas foram fundamentalmente trabalhadas na sua pura essência, tá? Na questão da ordem imanente, quando a gente pensa na preservação efetiva das estruturas legais e constitucionais vigentes, a contestação sistemática do processo eleitoral brasileiro, sem prova concreta, tudo isso teve uma insegurança, abateu a confiança pública nessa solidez do sistema de votação. Então ela gerou crise de legitimidade
meio que afrontou o pacto democrático do país e tal. De novo, é um problemaço? Não, mas lembre-se que a gente está falando de questões semióticas, questões fenomenológicas. A coisa é o que é diferente do que parece ser. Então, como que foi interpretado? Como que essas questões simbólicas, ícones, indexes, essas coisas todas foram analisadas, foram percebidas pelo observador? Então, uma coisa é o que foi feito, outra coisa é o que foi percebido. É claro, é óbvio que como eu vou controlar isso? Não tem como você controlar isso. Só que a diferença a tendência é de que quando aquilo é real, de dentro para fora, por exemplo, a questão da ordem transcendente, eu não sinto que de fato alguém que nasceu em raízes, né, cristãs e até hoje tem uma caminhada cristã muito profunda, eu não vejo um exemplo de cristandade no Bolsonaro. Não tem como perceber. Eu não vejo realidade. Pode ser. Sabe aquele tiozão que gosta de Deus lá, que fala que Deus é importante para todas as coisas, mas é o cristão ateu, que vive como se Deus não existisse? É mais ou menos assim que eu enxergo. Então, defender o status quo, né? Voltando aqui na questão imanente, porque institucional, até que surgissem novas razões sólidas para alterar ele, pela continuidade, pela estabilidade, em vez de fomentar teorias conspiratórias, fraudes eleitorais, talvez tivesse sido melhor. Bom, eu tenho provas aqui, beleza, então mostre as provas. Ou não tenho, eu só vou questionar por questionar. Quando é a meu favor, tá tudo bem, quando é desfavorável, não tá. Então, são coisas que é complexa nesse sentido, tá bem? Bom, o princípio da autoridade, né? Moderação, compromisso, bem-estar. Então você vai ter em Roger Scruton a ideia de que a autoridade ela tem que agir como um núcleo, um unificador, orientando a nação, buscando evitar divisões. Então no governo Bolsonaro, não raro, vai acontecer desavenças profundas entre executivos, outras instâncias. Teve atrito de órgãos técnicos, de fiscalização ambiental, a ingerência política, coisa toda da tradição conservadora sendo manchada nesse sentido. Então, atitudes conservadoras pela ótica que minam a respeito à autoridade, pela ótica conservadora, não é bom. Não é algo que é saudável para o país. Por outro lado, necessário. Então, assim, até que ponto um afrontamento direto o tempo inteiro, todo dia, foi necessário? Será que eu não precisava de mais provas? Será que eu não precisava de mais evidências? Mas por outro lado, como conseguir essas evidências? O que você acha? Escreve aí. Então assim, bom, maceramos o Bolsonaro aqui, né? Vamos para a reta final. Precisamos reconhecer que ele manteve, ao longo do seu governo, um discurso firme de defesa de valores familiares, tradicionais, de maior liberdade para a prática religiosa. Teve a vertente tradicionalista ali do conservadorismo sendo colocada na mesa para debate. A extensão e a discussão em cima das defesas pode ser questionada, né, na base da sociedade, na liberdade de culto cristão, para o centro do debate político, que vai dialogar com o espírito do Burke ali, de pensadores como ele, né, que vai atribuir às instituições familiares e religiosas um papel crucial na transmissão de valores morais. Quem trabalhava muito isso também, que não é um conservador clássico aí, raiz, é o Gadamer, né, o aluno ali do Martin Heidegger. A importância do tradicionalismo, a importância do conservadorismo no sentido de transmitir valores tradicionais de uma geração a outra, né? Então, esse aspecto a gente pode tirar o chapéu. Outro elemento que tem convergência com os princípios conservadores é essa tentativa de realizar reforma gradual na economia. Então, em especial, quando ele tratou da necessidade de reformar a Previdência, de reduzir certos entraves burocráticos, ele, né, buscou ali estimular a liberdade econômica. E essa postura desse caráter relativamente prudente, que visava corrigir desequilíbrios fiscais, dar fôlego para o erário público ali sem recorrer em tese a rupturas abruptas, né? A reforma da Previdência, por exemplo, demandou
extrema negociação com o Congresso, buscou adequação, foi pequenininha, magrinha, mas do ponto de vista conservador, ela poderia ser encarada como uma tentativa de equilibrar o presente e o futuro, proteger ali o país de déficits insustentáveis. Você tem um maestro da economia ali, o Paulo Guedes, o tempo inteiro. A gente estava prontinho para decolar. Fizemos o que fizemos. Hoje temos que encarar o dólar quase a R$7 aí. E não vai demorar muito para chegar. Então compre dólar. Compre dólar. Ah, mas o dólar tá 6,20. Compre dólar. Compre dólar. Então você tem um aceno à ideia de decisões estruturais que ele tem que ser considerado. Né? A solvência das próximas gerações vai dialogar com a máxima do Burke sobre a responsabilidade de cada geração para com a seguinte. ênfase no discurso patriótico, né? Essa coisa do símbolo nacional, lembra? Semiótica que pura. Eu tô mostrando que o patriotismo está acima do nacionalismo, lembra-se lá do Roger Scruton. Quando eu falo de patriotismo, eu estou falando do amor pela minha pátria. Quando eu falo de nacionalismo, minha nação é melhor do que a tua. Não é isso que o conservadorismo prega. Então, essa ameaça ideológica, o conservadorismo vai combater. Por quê? Porque é uma anti-ideologia na sua gênese. Então, essa postura reverbera o ceticismo político em relação aos projetos de engenharia social, principalmente aquele do cunho marxista, né? Marxiano propriamente dito ali, porque a gente está falando do manifesto comunista. Então você vai ter uma redefinição radical de sociedade. Então o Bolsonaro, quando ele critica ideologia de esquerda, rechaça a política de esquerda, essas coisas da utopia, da subversão, porque é isso, né? A Sabrina lá, o pessoal lá, né, da tese 11, a subversão, eu posso ter iPhone, porque a ideia da subversão, ela tá acima. Ou seja, ela só é outro nome pra dizer rebeldia. Eu sou só rebelde. Se você gosta de Deus, não gosto de Deus. Você gosta de bolo de cenoura, não gosto de bolo de cenoura. Por quê? Não porque eu não gosto de bolo de cenoura, eu gosto de bolo de cenoura, eu gosto de cenoura, mas eu não vou gostar porque você gosta. É nesse nível de adolescência que a gente tá falando. Então é realmente porque como nasceu primeiro lá atrás, eu preciso me contrapor. Como? De qualquer forma que contrapõe você. Se você gosta de monogamia, eu não gosto. Por quê? Porque eu tenho que ser contrário. Enfim, pessoal, assim, pra gente fechar. Quando a gente analisa a trajetória do Bolsonaro, à luz dos pilares do conservadorismo, a gente consegue identificar focos de convergência, perdão. Então a retórica sobre a defesa da família, da fé cristã, o aceno reformista, especialmente na Previdência, na economia em geral, então a crítica a certas utopias políticas, todas as questões que foram, por um lado, um aparato de segurança fundamental ali, voltado, né, para a questão estatal, o Estado agindo do modo que deveria agir. Por outro, a gente tem esses diversos pontos que a gente tá aqui para debate, para dialogar e tudo mais. Então, se você ficou até aqui, deixa aí seu comentário, a gente coloca a palavra-chave aí, conservadorismo clássico, que eu vou saber que você chegou até aqui. E, por favor, dê sugestões aí de próximas temáticas pra gente trabalhar, tá bem? Se você gosta do conteúdo, se você quer saber mais sobre o que a gente tá falando com mais profundidade, tem vários e-books que eu construí agora, dos principais conservadores. Eu acho que vocês vão gostar demais. Eu até colocar aqui para mostrar, mas assim, já tem em torno de 100 páginas cada um, tá? Michael Oakeshott, Edmund Burke, o Russell Kirk, o T.S. Eliot, tá muito bem feito. Então, em algum momento eu vou deixar isso disponível em algum lugar aí. Se preciso for, me cobre aqui. Olha, eu quero saber mais sobre esses e-books aí que você está falando, esse conteúdo escrito que já está pronto, tá bem? Assim como as bases do conservadorismo, tem cerca de umas 100 páginas. Tá muito bem escrito, é muito bem feito. Então, eu espero que em algum outro momento eu possa compartilhar aí com vocês, tá bem? É isso, um grande abraço para quem chegou até aqui e até a próxima jornada.